Olá, alunos! Vamos começar mais uma aula de matemática, hoje com o conteúdo porcentagem. Aqui eu vou explicar alguns casos que são comuns no seu dia a dia, tanto de estudante como de comprador. Se você vai ao supermercado, se vai a alguma loja, aparecem certas perguntas que você, sabendo o que significa aquela porcentagem, você poderá economizar em algumas situações. Primeiro eu vou falar um pouquinho de taxa percentual. O que é a taxa percentual? Ela pode ser representada de três formas. Na forma fracionária, exemplo, 30 sobre 100. Isso é uma forma fracionária de taxa percentual, onde seu denominador é 100. Porque a palavra porcentagem nada mais é do que sobre 100, por cento sobre 100. Isso aqui na forma fracionária. Na forma decimal, ela fica desta forma. Observe que para transformar um fracionário em decimal, se o denominador do fracionário for da base 10, como é o 100, ele possui dois zeros, significa dizer que nós temos que ter no decimal dois números pós-vírgula. Pegamos o numerador, que é 30, contamos do fim para o começo, duas casas decimais devido aos dois zeros, uma, duas. Colocamos a vírgula e o zero. 30% representado em fração é 30 sobre 100. Na forma decimal fica 0,30. E na forma de porcentagem fica 30%. Observe que o número que está depois da vírgula nas suas duas primeiras casas decimais é a porcentagem, 30, e a simbologia de porcento, certo? Um caso que eu vou explicar a vocês agora é para determinar a porcentagem de um total. Exemplo, eu quero definir quanto que vale 30% de R$800. Quando eu sei quanto é o meu total, exemplo, como foi dito, eu posso fazer simplesmente a transformação dessa simbologia de porcentagem em uma fração. Fica 30 sobre 100, como foi demonstrado agora, certo? Esse de, no lugar dele, eu coloco a multiplicação. Toda vez que vier dizendo numa questão 10%, 20%, 30%, 50% de algo, esse de você troca ele por uma multiplicação e coloca o valor que foi dado na questão. 30% de 800. 30 sobre 100 vezes 800. Como você já estudou em multiplicação de frações, você não pode multiplicar uma fração em um número inteiro sem que coloque ele como fração também. Para que eu transforme ele em fração, eu coloco um denominador 1. Logo eu terei 30 vezes 800, 24.000, sobre 100. Lembrando que, se você tiver a mesma quantidade de zeros no numerador e no denominador, você pode eliminar um pelo outro para tornar o cálculo mais fácil. Eu corto um zero, dois zeros por dois zeros daqui. Logo eu terei 240 sobre 1, 240. Essa minha resposta nada mais é do que os 30% que eu pedi no início de R$800. 30% de R$800 é R$240, certo? Primeiro exemplo dado e respondido. Ok. O segundo exemplo que eu quero dar a vocês, de taxa percentual, é quando você tem duas grandezas e quer descobrir quantos por cento essa primeira grandeza que eu vou dar como informação representa do total. Exemplo, quantos por cento de votos Carlos tem se na cidade há 600 eleitores e 400 votam em Carlos? Observe a informação. Quantos eleitores tem na cidade ao todo? 600 eleitores. Quantos votam em Carlos? 400. E a pergunta dada foi: quantos eleitores votam em Carlos? Em porcentagem. Para que eu faça isso, basta eu colocar a parcela
que é os eleitores que votam em Carlos, sobre o total de eleitores. Sempre o total no denominador, certo? Depois de feito isso, você pode fazer aquela mesma tática de eliminar os zeros. Eliminei 2 zeros por 2 zeros. Eu fico com a fração 4/6. Logo, então, divido 4 por 6, terei 0, acrescento um 0, 6 vezes 6, 36, para 44. Como já temos uma vírgula, acrescenta 0, 6 vezes 6, 36, 4. Vai ser periódico. Logo, os 400 votos que Carlos tem nessa cidade, que possui 600 eleitores, arredondando para decimal, 2 casas decimais, nós temos 0,66. E como eu tinha dito a vocês anteriormente, se você tem 2 números pós-vírgula em decimal, para transformar ele em porcentagem, basta você colocar estes 2 números com a simbologia de porcento. Certo que aqui houve um arredondamento, que seria periódico, continuaria 0,666. Então, Carlos teria, arredondando, 66% dos votos desta cidade, certo? E o terceiro e último exemplo desta aula é falando sobre animais. Vamos lá. 25% dos bois de uma fazenda correspondem a 40 animais. Ó, 25% dos bois dessa fazenda equivale a 40 animais. Vou colocar aqui os bois, certo? A pergunta é, quantos bois temos nessa fazenda? Olha só, eu disse aqui na questão, 25% dos bois dessa fazenda são 40 bois. Eu tenho a quantidade total de bois dessa fazenda na informação? Não tenho. Tenho como buscar? Óbvio que tenho. Eu posso montar um meios por extremos aqui, onde eu pego as informações que eu tenho e vou em busca do meu total. Logo eu tenho 40 bois, equivale a 25%. E eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir os 100%. 100% eu sei quanto vale? Não, 100% não é o total de bois dessa fazenda, então ele equivale a X, é o que eu quero encontrar, a quantidade total de bois. Prestem atenção no seguinte, toda vida, quando forem fazer meios por extremos, colocar porcentagem abaixo de porcentagem, informação dada, no caso bois, um abaixo do outro também, ó. Quantidade dada, quantidade que eu quero. Aplica meios por extremos, que nada mais é do que uma multiplicação, x vezes 25, 25x, igual 40 vezes 100, 4.000. Eliminei os símbolos de porcentagem porque não me atrapalhará em nada. Logo agora eu aplico a operação inversa, já que o 25 está multiplicando o x, eu deixo o x sozinho e passo 25 dividindo. No caso fica 4.000 sobre 25. Toda fração é uma divisão. Aplicando essa divisão, 4.000 dividido por 25, vai dar 1 sobre 15, 6, x é igual a 160 bois, né? No caso, bois. E está aqui o total de bois que tem nessa fazenda, através da informação dada que 40 bois representava 25% dos animais. Muito obrigado pela atenção, por hoje é só.